Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. E como prometido, estarei passando a receita do nosso bolo de comemoração dos 100 inscritos aqui do nosso canal. Então vamos lá para a receita. Então vamos começar pela massa do bolo. Nessa receita eu coloquei mais ou menos 170 gramas de manteiga, mas vocês podem colocar até 200 gramas de manteiga nesse bolo. Nós iremos precisar de 6 ovos, uma xícara de açúcar, 2 xícaras de trigo, uma colher de chá de baunilha, uma colher de sopa de fermento e uma xícara de leite. Agora nós iremos bater os ovos inteiros com açúcar e depois acrescentar a manteiga. Vocês podem até acrescentar a manteiga aí junto com os ovos e o açúcar. Depois dos ovos batidos, estaremos acrescentando aos poucos as 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Depois o leite aos poucos e bata um pouquinho novamente. Agora acrescentem o fermento e a baunilha e bata mais um pouquinho. Pessoal, aí eu tenho 2 formas de 20 centímetros que eu untei e enfarinhei. Eu coloco essa fitinha do lado da forma, primeiro eu umedeço essa fitinha. Ela ajuda o bolo a crescer nivelado. Se vocês não tiverem essa fitinha, vocês podem colocar um papel toalha molhado dentro de uma fita. Vocês fazem como se fosse uma fita de papel alumínio. Façam aquela tira de papel alumínio e coloque o papel toalha umedecido. Se vocês quiserem, eu posso ensinar para vocês como fazer. Agora é só dividir as 2 massas em 2 partes iguais, uma em cada forma. Vocês também podem fazer o uso de uma balança, para ter a certeza que ficou bem dividido. Está nosso bolo assado depois de 30 minutos de forno. Agora é só deixar esse bolo esfriar bem, pode até fazer de um dia para o outro. Agora vamos fazer a nossa cobertura. Para nossa cobertura, nós precisaremos de 6 xícaras de açúcar de confeiteiro, de 6 a 7 xícaras, meia xícara de chá de purê de morango, que eu bati no liquidificador sem água, uma colher de chá de suco de limão e uma colher de chá de emulsão de morango. Vocês encontram em casa de decoração para bolo. Por último, 450 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Esse é o chamado buttercream, pessoal. É uma cobertura para bolo muito boa. E aí eu começo batendo a manteiga com açúcar e estarei acrescentando aos poucos os outros ingredientes.
vocês podem perceber, o nosso buttercream está bastante firme. Agora mantenha na geladeira, porque buttercream e calor não combinam muito bem. Sempre quando vocês usarem o buttercream, é um bolo que será mantido na geladeira até a hora de servir. Agora vamos para o nosso recheio, lembrando que vocês podem usar o buttercream como recheio, mas não foi o caso aqui do nosso recheio. Eu usei uma gema, meia xícara de purê de morango, 2 colheres de sopa de creme de leite e 1 colher de sopa de manteiga. Vamos levar isso tudo ao fogo e fazer tipo um brigadeiro mole. Eu acrescentei também uns pedacinhos de morango. Depois de pronto, reservem e deixem esfriar. Agora nós iremos para o nosso ganache. Para o ganache, nós temos aí 1 xícara de chá de chocolate em gotas e meia xícara de chá de creme de leite. Sempre será a metade de creme de leite para a quantidade de chocolate. Fervam esse creme de leite no micro-ondas ou aí na boca do fogão e depois acrescentem o chocolate, misturando bem até dissolver todo esse chocolate. Com esse ganache, nós iremos cobrir os nossos morangos e também vai ser o suficiente para cobrir o nosso bolo. E para dar um charme ainda maior, eu dissolvi alguns pedaços de chocolate branco e coloquei dentro de um saquinho de confeiteiro. Se vocês não tiverem, gente, não se preocupem. Coloquei dentro de um saquinho, ziploc ou qualquer saco plástico. Vai fazer o mesmo efeito. Agora chegou a melhor parte, hora de montar o bolo e depois saborear. Eu começo cortando o nosso bolo ao meio. Se vocês fizerem esse bolo em uma forma só, vocês podem cortar em 3 ou 4 partes. Agora estarei colocando um pouco de buttercream nas bordas do nosso bolo, sem o uso de bico. Só peguei um saco de confeiteiro e cortei a ponta, como vocês podem ver aí. Depois disso, estarei acrescentando o nosso brigadeiro mole.
Agora vamos colocar o nosso buttercream no topo e dos lados do nosso bolo. Quase terminando. Pessoal, nosso bolo está prontinho para colocar o ganache por cima. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Vocês coloquem esse bolo por 30 minutos na geladeira antes de colocar o ganache. Eu não fiz isso porque eu estava muito apressada, eu tinha outras coisas a fazer e o ganache eu deixei bastante frio e ele ficou mais grossinho do que eu queria. Então, se o seu bolo estiver bem gelado, vocês podem colocar o ganache um pouco mais morno e aí ele vai ficar com uma descida ali dos lados mais bonita, mais profissional. No meu caso, aí eu coloquei o ganache um pouco frio, porque meu bolo estava em temperatura fria para a temperatura ambiente. E se eu colocasse o meu ganache bastante morno em cima desse buttercream, ele iria desmontar. Porque, como eu já expliquei, o buttercream ele não gosta muito de calor. Outra dica, depois de colocar o ganache, é bom voltar à geladeira por mais ou menos 15 minutos. Não foi meu caso, porque eu realmente estava sem tempo, pessoal. E aí, com a ajuda de um bico de confeiteiro, eu estou fazendo uma caminha para colocar meus morangos em cima. Não é obrigado, mas eu gosto de fazer assim. Pessoal, esse bolo estava realmente uma delícia. Eu espero que vocês tentem fazer e sigam as dicas que eu dei de resfriamento do bolo. Meu muito obrigada por assistir até aqui. Eu agradeço a cada um de vocês mais uma vez, principalmente você que é inscrito aqui do canal. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até mais.